Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa nova casa. A partir de agora, temos um encontro marcado todos os domingos aqui em nosso canal com o que de mais importante aconteceu durante a semana no Brasil e no mundo. Vamos então conferir quais são os destaques desta semana. O governo confirmou o valor do novo salário mínimo. Desemprego sobe a 8,8% no primeiro trimestre, segundo o IBGE. E o polêmico depoimento do ex-presidente à Polícia Federal. Hoje é domingo, dia 30 de abril de 2023. Eu sou Maurício Augusto e estamos começando uma edição especial do nosso Semanal de Notícias. Fique comigo, agora é hora de notícias. E nós começamos esta edição com o anúncio do governo sobre o novo salário mínimo. Após uma reunião com o presidente Lula nesta quinta-feira, no Palácio da Alvorada, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que a medida provisória que autoriza o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 será assinada já nos próximos dias. A ideia é que a medida comece a valer a partir de 1º de maio, quando o presidente Lula avalia participar da comemoração pelo Dia do Trabalhador, que acontecerá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O aumento do mínimo de 1.302 para 1.320 já havia sido confirmado pelo próprio presidente em fevereiro. As centrais sindicais pleiteavam o valor de R$ 1.391. O presidente também deu aval para que o ministro do Trabalho avance com um projeto de lei com alteração da política de valorização do salário mínimo. O assunto foi discutido com representantes de centrais sindicais. O projeto de lei leva em consideração a variação do PIB dos últimos 2 anos, somado à inflação do ano anterior. A proposta ainda deverá passar pelo crivo de outros ministros antes de chegar ao Congresso Nacional. A Petrobras reduziu o preço do diesel na refinaria para R$ 3,46 o litro. A empresa informou na última sexta-feira, dia 28, que reduzirá a partir de sábado já o preço médio da venda do diesel para as distribuidoras, uma redução de 9,9%, uma vez que a empresa busca adequar a sua cotação a variáveis como o câmbio e o valor do petróleo, além de questões de competitividade com o produto importado. Já a partir do último sábado, o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras passou de R$ 3,84 para R$ 3,46 por litro, uma redução de 38 centavos, segundo o comunicado da empresa. A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais
a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação do mercado necessária para a otimização dos ativos do refino, informou a Petrobras. A companhia também reforçou que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente. E vamos agora falar sobre o desemprego, que subiu 8,8% segundo o IBGE. O número absoluto de desocupados teve uma alta de 10% com relação ao trimestre anterior, chegando a 9,4 milhões de pessoas. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,8% no trimestre móvel que terminou em março. Isso segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. A pesquisa foi divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. E esse é o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8%. Em relação ao trimestre anterior, entre outubro e dezembro, o período traz um aumento de 0,9% ou 7,9% na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 11,1%. Com isso, o número absoluto de pessoas desempregadas teve um aumento de 10% com relação ao trimestre anterior, chegando assim a 9,4 milhões de pessoas. São 860 mil pessoas a mais entre o contingente de desocupados, se nós compararmos o último trimestre de 2022. Já em relação ao mesmo período de 2022, o recuo é de 21,1% ou de 2,5 milhões de trabalhadores. Já o total de desocupados teve um recuo de 1,6% contra o trimestre anterior, passando para 97,8 milhões de brasileiros. Deixaram o grupo cerca de 1,5 milhão. E na comparação anual, houve um crescimento de 2,7%. Vamos conferir na matéria. O desemprego no Brasil subiu para 8,8% no trimestre entre janeiro e março de 2023, uma alta de 0,9 ponto percentual em comparação com o trimestre móvel anterior, informou uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. A quantidade de desocupados aumentou em 860 mil pessoas, 10% a mais do que o período entre outubro e dezembro de 2022. Conter o aumento do desemprego é um desafio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o poder em 1º de janeiro com uma expectativa de baixo crescimento econômico e uma das taxas de juros mais altas do mundo. No trimestre compreendido entre novembro do ano passado e janeiro de 2023, o desemprego havia registrado o primeiro aumento em 1 ano e meio, iniciando uma tendência que foi mantida com o terceiro aumento seguido. Os dados divulgados nesta sexta revelam o menor resultado para o primeiro trimestre desde 2015, quando o desemprego estava em 8%. Entre janeiro e março de 2022, a taxa esteve em 11,1%. Segundo Adriana Berengui, coordenadora do IBGE, a pesquisa pode indicar que o mercado de trabalho está recuperando seus padrões de sazonalidade, com a geração de empregos temporários no verão. Ainda de acordo com o Instituto, 38,1% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade, sem contrato de trabalho, com salários geralmente mais baixos e muitos em condições precárias. E um dos assuntos que repercutiram e mais comentados durante a semana foi a suspensão do Telegram temporariamente, uma determinação da Justiça Federal, que ainda aplicou multa de 1 milhão por dia caso o aplicativo não cumprisse a decisão tomada.
A decisão foi tomada após o aplicativo cumprir de forma precária a determinação de fornecimento de dados sobre grupos nazistas que utilizam a plataforma. O aplicativo de mensagens Telegram foi suspenso temporariamente em todo o Brasil e ainda terá de pagar uma multa de R$1 milhão por dia por não ter cumprido uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, que determinou no último dia 19 que dados sobre grupos nazistas que utilizaram o aplicativo fossem entregues à Polícia Federal para investigação. A Justiça Federal reverteu neste sábado a suspensão do serviço de mensagens Telegram em território brasileiro. A suspensão havia sido estabelecida na semana passada após o não fornecimento às autoridades de dados de grupos neonazistas que operam na plataforma. O desembargador federal Flávio Lucas, da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, informou em sua decisão que a suspensão do aplicativo em todo o país não guarda razoabilidade, considerando a afetação ampla em todo o território nacional da liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sob apuração. Mas o desembargador manteve a multa diária de R$1 milhão estabelecida pela primeira instância judicial, informou o tribunal com sede no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público haviam solicitado ao Telegram os dados pessoais de todos os membros dos canais Movimento Antissemita Brasileiro e Frente Antissemita, que as autoridades associam aos ataques em escolas nos últimos meses. E olha só que notícia boa. Pelé virou verbete e ficou eternizado na nossa língua portuguesa. O dicionário Michaelis adicionou o nome do rei do futebol na última quarta-feira. Pelé foi eternizado mais uma vez. O dicionário Michaelis anunciou na última quarta-feira que inseriu o nome do maior jogador de futebol de todos os tempos como verbete. Confira na matéria. Pelé, que é aquele que é fora de comum, que quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos, excepcional, incomparável, único. Exemplos: ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é o Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina. A definição consta oficialmente como um verbete no dicionário Michaelis de língua portuguesa. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela conta oficial do Twitter do maior camisa 10 da história, após a campanha Pelé no Dicionário, lançada em conjunto pela Fundação Pelé, Santos e o canal de esportes Sport TV do Grupo Globo. O tricampeão mundial é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, uma lenda e conta com diversos recordes e títulos. Se atribui a ele ter parado uma guerra na África, além de possuir medalhas e conquistas fora dos campos de futebol. O astro morreu em dezembro do ano passado, aos 82 anos, em consequência de um câncer. Que bacana, né? Parabéns aí. Ele merece, nosso eterno rei do futebol, o Pelé. Vamos agora falar sobre outro assunto que foi bem polêmico durante essa semana. Vamos falar agora sobre o depoimento à Polícia Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse depoimento, ele disse à polícia que estava sob efeito de remédio ao postar um vídeo contra as eleições. O depoimento dele durou cerca de 2 horas e foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, após o pedido da PGR. Em depoimento prestado à polícia, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que compartilhou sem querer um vídeo que questionava as eleições de 2022 e que, segundo informações do jornal Estadão, estava sob o efeito de medicamentos quando fez a postagem, durante um tratamento com morfina. O depoimento do ex-presidente aconteceu na última quarta-feira, na sede da Polícia Federal em Brasília.
Ele depois no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele prestou depoimento por cerca de 2 horas. O vídeo em questão refere-se a uma postagem feita no dia 11 de janeiro pelo ex-presidente. Na ocasião, ele compartilhou uma publicação com uma série de informações falsas e de ataques ao sistema eleitoral. O post foi apagado cerca de 2 horas depois. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Em depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que publicou de forma acidental um vídeo que questionava a legitimidade das eleições presidenciais de 2022. O post mostrava um apoiador de Bolsonaro que dizia que o presidente Lula não foi eleito pelo povo, mas pelo sistema eleitoral, questionando sem provas a transparência das eleições. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observe, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância, né? Apenas no Facebook, que é uma rede que ele pouco utiliza hoje em dia, e não foi colocado nas demais redes. Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar o arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente. O presidente reiterou no depoimento de hoje, recriminou todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática, e isso está consignado no depoimento de hoje. Bolsonaro compareceu à PF no âmbito de uma investigação como suposto instigador e mandante dos atos perpetrados por milhares de apoiadores, que invadiram a sede dos 3 poderes na capital, no dia 8 de janeiro, na tentativa de derrubar o presidente Lula. O ex-presidente, que estava em Orlando, nos Estados Unidos, no dia dos ataques, começou a ser investigado em 13 de janeiro por decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu sua inclusão na investigação, mencionando um vídeo publicado nas suas redes sociais em 10 de janeiro, 2 dias depois dos ataques. Bolsonaro nega sistematicamente qualquer participação nos atos, pelos quais mais de 1.800 pessoas foram detidas. E nessa edição especial do Hora de Notícias de hoje, eu vou contar com a participação do meu colega André Padrão, direto dos estúdios da TBR TV em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele vem chegando para trazer algumas informações pra gente. André, seja muito bem-vindo. É uma alegria mais uma vez ter a sua participação aqui em nosso canal. Diz pra gente o que você tem de informação importante desta semana. Seja bem-vindo mais uma vez. É isso aí, Maurício, muito obrigado. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui no canal do Mal, principalmente nessa nova fase do canal, que está de cara nova. Vamos juntos, a parceria da TBR TV e do canal do Mal. Eu trago para você um quadro nosso também recém-lançado aqui na TBR TV, que é o TBR Trend. O TBR Trend, você sabe que é o nosso quadro que mostra os vídeos virais da internet que estão sendo comentados e também muito compartilhados. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar para você agora esse homem aqui, ó, que foi quase atropelado por um avião na pista de pouso ali na AgriShow, em Ribeirão Preto. Olha só, por pouco esse homem, eu acho que se não abaixasse ali a cabeça, não sei, hein? Muito compartilhado esse vídeo nas redes sociais e realmente assustador. Eu imagino como é que ficou o coração desse homem depois que esse avião passa arrasando ali pertinho dele. Agora, olha só, essa ciclista, essa moça que está dançando ali aquela música Tubarão Te Amo. Esse vídeo ele é um pouquinho antigo, a gente viu ele novamente nas redes sociais viralizando e traz para você. Ela tá numa bicicleta com a sua roupa ali de ciclista
no barro, né? Andando pelo barro, com certeza alguns buracos, e começa a dançar Tubarão, Te Amo, enquanto ela é engolida por um buraco e cai. Olha que triste o fim dessa dançarina do TikTok que gravava um vídeo para postar e acabou realmente viralizando, talvez era o que ela queria. Agora a gente fala dessa moça que foi arremessada por um elefante. Ela estava ali com um cacho de banana na mão, brincando ou provocando o animal, que não gostou da brincadeira, e você vê ele jogando ela para cima com a sua tromba. Olha, que perigo, hein? Agora, olha que história envolvendo, mais uma história envolvendo animal, o cão-guia. Ele que leva o seu dono para fazer as atividades comuns do dia a dia, o seu dono cego. Nesse vídeo, o cachorro, ele abre a tampa do vaso para o seu tutor fazer as suas necessidades, as suas tarefas diárias. Muito legal e bacana essa história desse cão. Agora, nós temos mais. Um homem que passeia, olha só, no centro de BH com um búfalo. Você vê ali as pessoas olhando para ele, tentando entender o que está acontecendo. Não é nem um cavalo, nem um jegue, nem um burro. É um búfalo que esse homem está andando ali, bem no centro de BH, a capital de Minas Gerais. O trânsito movimentado e ele ali com seu búfalo. E olha essa história, eu vou trazer mais detalhes para você dela agora. O cachorro comeu um dedo do seu dono e, segundo os médicos, salvaram a sua vida. David Lindsay, de 64 anos, estava dormindo no sofá quando aconteceu o fato e ele não sentiu nada. Ele me fez um favor mastigando meu dedo do pé, disse em entrevista. David apenas percebeu quando sua esposa viu e começou a gritar. Eu estava dormindo no sofá quando minha esposa entrou e gritou: Dave, o cachorrinho está mastigando seu dedo do pé, relembrou ele, que acordou para seu dedo ensanguentado. O que David e sua esposa descobririam mais tarde é que Harley, o bulldog de apenas 7 meses de idade, estava fazendo aquilo, de certo modo, por um bom motivo. A esposa de David enfaixou seu dedo e o levou rapidamente ao hospital, onde ele soube que tinha uma infecção no dedo devido à mordida. Ele foi forçado a permanecer no hospital por 9 dias enquanto os médicos administravam antibióticos intravenosos para impedir que a doença se espalhasse para os ossos. Apesar de tudo, o transtorno ajudou que David descobrisse algo pior. Por tudo isso, descobri que meu pé está completamente dormente. Não sinto nada, exclamou ele, que sofre de diabetes. Fato curioso esse, né? Eu achei bem interessante. E se realmente foi para salvar a vida do dono, que bom. Fez a sua parte. Olha, um homem, um pescador, ele mudou de endereço e levou junto com ele a sua casa pelo rio. Ele mudou de casa, levou a sua casa mudou de endereço, aliás, e levou a sua casa pelo rio. Isso aconteceu em Gurupá, no Pará. Você vê ali o vídeo da casa sendo levada. Resta saber se tudo ocorreu bem. Acredito que sim. Muito legal, muito bacana ali. Quem dera se todos nós conseguíssemos mudar e levar junto a nossa casa. E para finalizar, esse último é muito engraçado. Você sabe que os macacos, eles adoram provocar tudo e todos. E esse daí é destemido. 2 tigres sentados ali no momento de lazer deles. E olha, esse macaco, ele vai para cima, ele parte para cima sem medo. Ó, puxa o cabelo, puxa os pelos do tigre sem medo da morte. É realmente brincando com o perigo. Maurício, eu adorei trazer para você esses vídeos que circulam aí nas redes sociais para deixar ainda mais interessante a programação do Canal do Mal. É um prazer estar com você mais uma vez, meu querido. E quando quiser, só chamar de novo que a gente está aqui para qualquer desafio. André, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. E é claro, as portas estão sempre abertas. Quando você puder e quiser participar conosco, será muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E olha só, a China deixou de ser o país mais populoso do mundo
pela primeira vez em séculos. A Índia agora é a detentora do posto de maior nação do mundo. A China era o país mais populoso desde o início da contagem feita pela ONU, que começou em 1950, mas estimativas já apontavam que a nação era a maior população desde 1750. Nesse mês, a Índia passou a China em tamanho de população e pela primeira vez em séculos, a China deixou de ser a população com mais cidadãos e a Índia assumiu esse posto. A Índia tem agora 1,428 bilhão de habitantes contra 1,425 bilhão de habitantes da China. Desde 1950, quando a Organização das Nações Unidas começou a contabilizar os tamanhos das populações dos países de todo o mundo, a China sempre foi a nação mais populosa do planeta. A China tem uma população envelhecida e com um crescimento estagnado. Nos anos 80, a China instaurou a política do filho único. Um dos resultados foi a estagnação do crescimento, mesmo depois do fim da política do filho único. Agora a população chinesa está prestes a encolher. As projeções apontam que em 2050 a população chinesa vai ser 8% menor do que é atualmente. A Índia tem uma população muito mais jovem, uma taxa de fertilidade mais alta e uma queda na mortalidade infantil nas últimas 3 décadas. A Índia tem muito mais bebês nascidos a cada ano do que qualquer outro país, enquanto na China há mais mortes a cada ano do que nascimentos. A população indiana deve continuar crescendo e deve atingir o pico em 2064 com 1,7 bilhão de pessoas, cerca de 50% maior do que a população projetada para a China. Vamos conferir os detalhes na nossa matéria. A China vai deixar de ser o país mais populoso do mundo. O relatório do Fundo de Populações das Nações Unidas sobre o estado da população mundial diz que a Índia vai alcançar 1.428.600.000 habitantes em meados de 2023, superando a marca de 1.425.700.000 do gigante asiático. A China tem sido historicamente considerada a nação com maior população do mundo desde a queda do Império Romano. Mas sua população diminuiu no ano passado, o que aconteceu pela primeira vez desde 1960. Muitos atribuem o resultado ao aumento do custo de vida, assim como ao maior número de mulheres no mercado de trabalho e no ensino superior. Pequim acabou em 2016 com sua rígida política de apenas um filho por família, imposta na década de 1980 em meio a temores de uma superpopulação. Em 2021, o país passou a permitir que os casais tenham 3 filhos. A China prevê um declínio demográfico contínuo devido à queda na taxa de natalidade e ao envelhecimento de sua força de trabalho. A Índia não possui dados recentes sobre o número de habitantes porque o país não faz um censo populacional desde 2011. O censo que a Índia organiza a cada década estava programado para 2021, mas foi adiado pela pandemia de coronavírus. De acordo com o Pew Research Center, a população indiana aumentou em mais de 1 bilhão de pessoas desde 1950, ano em que a ONU começou a compilar dados populacionais. O relatório divulgado nesta quarta-feira destaca que a população mundial vai atingir 8 bilhões e 45 milhões de pessoas nos próximos meses. E para fechar essa edição do Hora de Notícias, nós vamos falar da premiação Camões, que premiou Chico Buarque esta semana em Portugal. Com 4 anos de atraso, o cantor e compositor e também escritor Chico Buarque recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura portuguesa.
A demora se deu diante da recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro em assinar a documentação necessária para o artista receber o diploma. A cerimônia aconteceu na última segunda-feira e contou com as presenças de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal. O Prêmio Camões é uma parceria entre os governos de Portugal e do Brasil, criado em 1988. Após 4 anos de espera, Chico Buarque recebeu nesta segunda-feira o maior prêmio literário da língua portuguesa em Lisboa. O cantor, compositor e escritor recebeu a premiação das mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu colega português Marcelo Rebelo de Sousa. E agora que nos faz uma visita, quero dizer-lhe em português de Portugal: meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa demora. Muitos parabéns e muito obrigado, de sempre e para sempre. Chico transformou em patrimônio literário comum os amores de nossos povos, as alegrias de nossos carnavais, a beleza de nossos fados e sambas, as lutas obstinadas de nossos cidadãos e dos nossos cidadãos pela conquista da liberdade e da democracia. O prêmio havia sido concedido em 2019, mas o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro havia se recusado a assinar os documentos necessários para que a honraria fosse oficialmente entregue ao carioca, conhecido por seu engajamento político e contra a ditadura militar. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. O Prêmio Camões foi criado em 1988 por Portugal e Brasil, com o objetivo de homenagear os autores lusófonos que contribuem para o reconhecimento da língua portuguesa. Ele é tradicionalmente atribuído alternadamente a um autor português, brasileiro ou originário de um dos países africanos de língua portuguesa. O brasileiro Jorge Amado e o português José Saramago figuram entre os homenageados mais célebres. Muito bacana, né? Parabéns ao Chico Buarque, parabéns aos governos do Brasil e também de Portugal pela iniciativa e por premiar esse artista que tanto colaborou para a cultura brasileira. E assim estamos terminando esta edição especial do nosso semanal. Não se esqueça, agora o nosso encontro é aos domingos aqui em nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe e deixe o seu like. Deixe também o seu comentário e não se esqueça de nos seguir lá no nosso perfil oficial no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo domingo aqui em nosso canal. Uma ótima semana para você, saúde e paz e até mais!